Bora para as últimas informações do Corinthians, qual ele lançamento, quem será o novo diretor de futebol do Timão, Bruno Spindel, e até Marcos Braz ter sido ventilado e o Paulinho correndo por fora aí para ser o novo diretor do Timão em 2026. Comenta aqui que você gostaria que assumisse esse cargo no Corinthians, Paulinho, Bruno Spindel ou Marcos Braz. Deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Coringão. Nenhuma informação, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, por que essa questão envolvendo o Braz? Porque desde quando que a Lili falou que ia acontecer no Corinthians, Mari? Ela tá alertando, né? Ó. Faz um tempinho já, que ela vem, ó. E aconteceu. Exatamente, o torcedor não foi nem pego de surpresa. Então vamos lá, Lili, quais são as possibilidades e alternativas para o cargo vago desde a saída, então, do Fabinho Soldado? Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Beijo pra você, pra Mari, ao fã de esportes. Pois é, né? A gente já tinha avisado já que o Fabinho já tinha conversado há quase 2 meses com o Osmar Stabile de que ele deveria sair. Bom, a apuração do nosso colega Felipe Silva no Fala a Fonte foi e tá bem encaminhada para isso. Confirmei também com algumas fontes de que já há um acerto aí bem detalhado com o Bruno Spindel para ele ficar no lugar do Fabinho Soldado. As conversas já aconteceram. Então tem aquela questão no futebol que é meio complicada, né? A gente já viu acontecer muita coisa, naquele negócio de falta só um detalhezinho, aquele detalhe de assinatura de contrato, então tá mais ou menos aí nessa altura do campeonato, né? Falta o detalhe aí, a assinatura do contrato, mas as conversas já estão em andamento, há interesse mútuo, né? Tanto do Corinthians quanto do Bruno Spindel aí para assumir esse cargo o quanto antes, porque o Corinthians tem que correr contra o tempo, a temporada já vai se iniciar, até então Fabinho Soldado estava encaminhando possíveis contratações, renovações com os jogadores, quem deveria ficar, quem deveria sair. Agora com a saída dele fica tudo bagunçado, por isso mesmo que o Bruno Spindel deve chegar a ter muito trabalho para fazer quando ele de fato for anunciado oficialmente. É claro que a gente fala aqui no Sport Center, antes disso a gente continua falando que é só pelo detalhe, porque a gente que trabalha com futebol sabe que esse detalhe faz a diferença. Bom, só emendando aqui a questão do vice-presidente, o Armando Mendonça, né, que ele acabou respondendo a alguns torcedores nas redes sociais por conta de uma postagem que ele fez, os torcedores que colocaram alguns comentários ali, ele respondeu. Eu conversei com ele, tá? O Armando disse que se arrependeu de ter respondido, mas que na verdade aqueles seguidores são haters, né, que há algum tempo já vem falando coisas sobre ele, sobre a família dele. Ele acabou perdendo a cabeça, a gente lembra dos últimos episódios, né? O Dorival lá na Neoquímica Arena acabou respondendo um torcedor que, segundo ele, há tempos ficava ali o ofendendo. A mesma coisa o Romeu Tuma Júnior lá na Neoquímica Arena também. Então, acabou acontecendo mais um episódio pelas redes sociais do Armando Mendonça. Armando Mendonça que tem muito se falado sobre a questão do discurso do Memphis, né, no vestiário pós-título, de que a pessoa que ele divulgou o contrato dele estava ali, de que não seria homem para assumir, enfim. Esse discurso, sim, aconteceu. Tinha muita gente lá no vestiário, né, o Corinthians levou todos os funcionários. O que eu conversei também, assim, consegui apurar, né, que o Memphis teria até um tipo de amizade, assim, com o filho do Armando. Eles não teriam nenhum tipo de relacionamento ruim, né, de acordo com o Armando, é tranquila a relação deles, e o Armando diz que não sentiu que o recado foi para ele, até porque ele garante que não divulgou o contrato do Memphis. Então essa é a atualização aí do Corinthians, né? A gente fala sobre chegadas e também bastidores sempre fervendo por aqui, Bru. Perfeito, Lili. Essa é uma questão de bastidor importante, porque envolve um ídolo também do time contra aí os dirigentes. Obrigado, viu, Lili? Essa possibilidade, então, Mari, do Spindel, ex-Flamengo, ser um dirigente agora do Corinthians. Eu acho que é um nome interessante pro Corinthians, né? Um profissional que pegou o momento do Flamengo, quase que dessa transição, né? Do Flamengo de 2019, vem de antes, montou o elenco, fez parte de fato, né, de um Flamengo que, claro, com muito dinheiro conseguiu conquistar tudo que conquistou. Ele tem outros desafios do Corinthians, mas Marcos Braz, eu acho que não mesmo, assim. Até com aquele negócio do Dorival, né, ele era ainda do Flamengo, quando o Dorival, enfim, é mandado embora, mas não é avisado. Então acho que o Spindel é o melhor nome pro Corinthians, já pensando nisso. Mas vamos seguir no Corinthians, que o pessoal tá perguntando aqui, ó, sobre o substituto do Fabinho Soldado, se é o Paulinho, se é o Spindel, a gente fala disso. Acho que o Bruno ia falar do Corinthians também, né, Bruno? Antes de entregar pra vocês aí, porque eu não tenho Spindel, Paulinho, enfim, mas eu quero aproveitar o tema Corinthians que o Hernan colocou aí do Savarino, que envolve também, querendo ou não, a situação do Fabinho Soldado que foi embora por conta dessa saída, eu não vou dizer de última hora, porque enfim, já era comentado nos bastidores a saída do Fabinho Soldado, mas por conta dessa saída que o Corinthians ainda não assinou a transferência em definitivo do Maicon. No começo da semana a gente trouxe informação que deixaria de ser um empréstimo, o Corinthians contrataria em definitivo o Maicon,
Tá tudo muito bem engatilhado nos bastidores. O Shakhtar segura 50% dos direitos econômicos do Maicon. O Corinthians, então, fica com os outros 50%. Não paga nada por isso. Ele vai rescindir contrato com o Shakhtar para assinar com o Corinthians depois por 3 temporadas. Ou seja, o novo contrato do Maicon com o Corinthians de 3 anos. O Corinthians não paga nada por essa rescisão, mas o Shakhtar não abre mão daquele 1 milhão de euros por conta dos 2 últimos empréstimos. Então é uma negociação que não envolve dinheiro para contratar em definitivo, mas fica aí essa dívida pendente por conta dos 2 últimos empréstimos, e prevaleceu muito Dorival Júnior querendo o Maicon e vice-versa. Então o Maicon não está oficial ainda, não está assinado, porque o Fabinho caiu e depois entrou aí às festas por conta do Natal. Mas nos próximos dias, ou até mesmo nas próximas horas, o Corinthians deve resolver a situação oficialmente do Maicon, mais 3 anos de contrato. Então, o Carlos Augusto está perguntando aqui, Hernan, o Flamengo tem alguma chance de contratar o Bidon? Eu vi essa parada aí na rede social. Falaram disso? É porque o Bidon, ele foi chamado pro Jogo das Estrelas do Zico no Maracanã. O pessoal brinca nas redes sociais que todo jogador que é convidado para participar desse Jogo das Estrelas acaba parando no Flamengo. Porque o Gabigol, ele chega no Flamengo através de um convite do Zico para participar do Jogo das Estrelas. Aí associaram o Bidon, mas é só uma coisa de rede social. Mas é mais a brincadeira ali, porque aí o Bidon, vocês já contaram aqui pra gente, né? Aí vai de 30 milhões de euros pra cima, né? Por enquanto, o valor de mercado, como bem trouxe o Bruno Andrade depois do título da Copa do Brasil, ainda passa por 15, 18 e tal. Tá. Mas, evidentemente, com a Libertadores, um ano que se projeta muito bom para o Breno Bidon no Corinthians, titular do Corinthians hoje, essa conta na próxima janela ela pode aumentar, e aumentar significativamente. A ideia é essa do Corinthians, usar o moleque está jogando muita bola, está com muita confiança, usar ele na Libertadores, projetar numa vitrine muito maior, e aí depois conseguir um valor melhor de mercado para você fazer a transferência. E assim, dentro do Corinthians, isso conversando com comissão técnica, conversando com vários funcionários dentro do Corinthians, o dia a dia do Bidon, a maneira como ele se comporta, um jogador que trabalha pra caramba, treina pra caramba, é competitivo num nível hard, assim, de querer posição, é jogador que vai brigar para estar em time de grande escalão da Europa. Quando chegar realmente, de fato, essa vez dele, esse momento dele que está se aproximando agora com os títulos que o Corinthians conquistou nessa temporada. Hernan, em relação à saída do Fabinho Soldado, né? Tem alguma atualização, não só envolvendo o futuro do Fabinho, você contava aqui pra gente, né, que o Inter era um clube que estava de olho, mas o substituto também, o Corinthians acho que precisa disso para encaminhar também essa questão de transfer ban e das outras contratações. O nosso João França está apurando isso, e ele tem ali as informações, né, que foram vários nomes consultados, ou pelo menos nomes que estavam lá na mesa do presidente Osmar Stabile, e um deles que está muito forte é o do Bruno Spindel, ex-diretor do Flamengo, né, da época campeã do Flamengo, não dessa, de gestão do presidente Pape, né, porque ele era da gestão do Landim, mas é um cara de muita força no mercado, um profissional assim, muito gabaritado, um cara que transformou o Flamengo no Flamengo vencedor, junto com o Marcos Braz, e é um nome dentro do Corinthians muito forte. E a questão do Fabinho pegou muita gente de surpresa, né, porque assim, tudo caminhava para o Fabinho continuar. O Fabinho estava grandão com o título da Copa do Brasil e também o título do Campeonato Paulista, um ano difícil, terminar com 2 títulos, o Fabinho estava muito grande lá dentro, e até pessoas muito próximas ao Fabinho, pessoas com quem o Fabinho até se abre, enfim, pede conselhos e tal, pessoas muito próximas, essas pessoas achavam que o Fabinho iria continuar, independentemente da pressão, daquela coisa da corneta do Parque São Jorge, da politicagem e tal, pelo momento do Fabinho, como ele terminou o ano no Corinthians. Só que surpreendeu muita gente, numa conversa que durou muito, foi muito rápida e muito certeira, o presidente Osmar Stabile ouviu que o Fabinho de fato, realmente não tem condições de continuar, aquela coisa toda, os jogadores queriam muito que ele continuasse, mas ele decidiu abrir mão, e saiu
por cima, saiu grande do Corinthians, é multicampeão, e agora vai decidir o futuro. Tem o interesse do Inter, não tem proposta ainda, mas tem o interesse do Inter. Fato é que muita gente acreditava que o Fabinho fosse ficar, os jogadores queriam muito, mas o Fabinho acabou que acertou em comum acordo a saída do Corinthians. Os jogadores e a comissão. Fala, Felipe. Não, até sobre o Bruno Spindel, eu falei com uma pessoa agora cedo, que o Hernan trouxe informação, o Hernan, o João França, é que tem um acerto já muito bem encaminhado. Deve ser oficializado em breve. Bruno Spindel vai ocupar o cargo do Fabinho Soldado. Como o Hernan disse, é um cara muito bem quisto no mercado, um cara que tem muitas relações, ajudou nessa reformulação do Flamengo. Então, tudo muito bem encaminhado para que ele ocupe o cargo deixado pelo Fabinho Soldado, que está na mira do Internacional, assim como o Marcos Braz, que pode deixar o Remo, é outro que está na mira do Inter, então são 2 nomes ali, mas o Fabinho é um cara mais cotado assim para o cargo no Colorado. Então, o Bruno perguntou aqui do Marcos Braz e se ele poderia ir para o Corinthians. A informação que a gente tem é do Spindel. Os dois trabalharam juntos, não é, no Flamengo? Foi um dos nomes que foi especulado, né? Até o Paulinho também, que tá no Mirassol. O Paulinho é um cara que a gente já falou muito aqui. Ele é um cara muito bem visto nos bastidores do Corinthians, até por conta da história que ele tem no clube, mas também como dirigente. O trabalho que ele fez no Mirassol foi excelente nessa temporada. Então é um cara que tá muito bem no mercado. Até o Hernan trouxe na última semana que ele tem propostas de ligas do exterior, da China. Então, ele tem um nome bem cotado no Corinthians, mas ao que tudo indica, e é o que eu tenho apurado, será o Bruno Spindel. Fê, vamos lá. O que se comentou nos bastidores do Corinthians desde a saída do Fabinho Soldado? Vamos lá. Marcos Braz, Bruno Spindel, que deve fechar mesmo, como o Felipe falou. Alessandro Brito, do Botafogo, também foi um nome muito falado nos bastidores do Corinthians, que é um cara que esteve aqui no Fala Fonte, é um cara muito competente e provavelmente vai continuar até renovando seu contrato com o Botafogo. Esses nomes, além do Paulinho, esses 4 nomes foram os mais citados ali no Corinthians. E a questão do Paulinho é muito simples. Juninho, dono, gestor do Mirassol, olho no olho, papo reto, confiança, trabalho, aquela coisa de falar sempre a verdade, da palavra prevalecer, que valeu para o Guanais quando recebeu proposta do Botafogo, vale para o Paulinho agora nesse trabalho aí que eles têm pela frente na Libertadores. Boa, então é isso daí envolvendo o Corinthians. Tem mais de Corinthians? Porque a Vanilda não tá aqui, hein? Acho que a ceia foi pesada. Mas aí a gente vê quem é quem, hein? Quem tá aqui com a gente, tem 6.500 aqui com a gente. O Hernan tá do meu lado aqui? Ele não tá. Não, mas ele tá, não interessa, mas ele Amanhã tá aqui. Amanhã eu tô aí, filho. Amanhã não tem programa. Começo do ano passado, de 2024, o Corinthians trouxe um profissional, um funcionário do Flamengo, Fabinho Soldado, que acabou encaixando-se muito bem no Corinthians, sendo muito importante nas conquistas de 2025. Mas o Fabinho Soldado saiu e agora a diretoria do Corinthians negocia com um outro ex-profissional do Flamengo, no caso o Bruno Spindel. Negociação em andamento, grandes chances de se concretizar. Nessa semana a gente recebeu 2 campeões da Copa do Brasil, 2 zagueiros aqui nos nossos estúdios que elogiaram bastante o Fabinho Soldado, dizendo que ele foi assim essencial na conquista, recente na conquista do último domingo. O André Ramalho no Equipe F e o Gustavo Henrique, parceiro de zaga do André, no Bola da Vez, que vai ao ar depois de amanhã, sábado, às 9 da noite. O Gustavo Henrique disse o seguinte a respeito daquele que foi embora. Dentro do CT a gente procurou se blindar ao máximo. O Soldado fez um excelente trabalho de blindagem do que vinha de fora para dentro do nosso CT. E o Fábio sabe muito bem que o CT lá, o dia a dia é muito legal, muito bacana, muito leve, com os funcionários super aplicados em cada um em sua função. Então, querendo ou não, atrapalha, porque a gente vê notícias, a gente só vê notícias ruins sobre o clube. É um clube gigante que a gente não quer ver isso, porque se tivesse organizado a gente sabe que seria totalmente diferente do que é hoje. Rafael Marques conhece muito bem os dois, o Fabinho e o Bruno Spindel. O que o Bruno Spindel tem de parecido
e de diferente em relação ao antigo profissional do Corinthians? Dá para fazer uma comparação analógica, né? Da seguinte forma: o Fabinho Soldado, ele veste ainda a chuteira, entra no vestiário como se fosse entrar em campo, e o Bruno Spindel é mais dentro de um conceito de ar-condicionado, de uma mesa com um computador para trabalhar. Mas são profissionais diferentes, tá? São características diferentes. Vamos lá. O que o Corinthians perde sem o Fabinho? Notadamente o vestiário. Porque eu estou com as informações que a gente ouviu dos próprios jogadores nessas entrevistas aqui aos canais da ESPN. Eu estou com a apuração da Lili Nascimento, nossa repórter que cobre o Corinthians. Eu estou com a percepção de pessoas como o Zé Elias e outros tantos colegas nossos que conhecem o dia a dia do clube. E eu fico impressionado como um percentual de conselheiros, me parece esse percentual bastante influente para a gestão do Osmar Stabile, como esse percentual conseguiu ter tanta força para desconstruir um cenário que aparentemente estava funcionando bem. O Fabinho Soldado conseguiu ajudar muito na blindagem do elenco de um ano extremamente turbulento no extracampo do Corinthians. O Corinthians teve transfer ban, o Corinthians teve escândalos e mais escândalos com o antigo presidente Augusto Melo, o Corinthians teve problemas sérios e tem ainda de salários e direitos de imagem atrasados. O Corinthians é um livro de aritmética fora do campo. E dentro do campo, as coisas aconteceram. 2 títulos, um deles de âmbito nacional. Termina a temporada com uma imagem bem positiva do perfil desse elenco, que foi muito contestado pelo torcedor em bons momentos ao longo da temporada, mas esse torcedor fiel esteve presente em todos os jogos, não parou de cantar um só minuto, como já é característica da torcida do Corinthians, e muito disso se deve ao Fabinho, e o torcedor sabe disso. Então eu não podia deixar de falar sobre esta perda, que ela é gigante para o que o Corinthians precisaria para começar 2026. Vamos à reposição. Se for o Bruno Spindel, acho que no primeiro momento você perde um pouco de vestiário, nada que não possa ser recuperado em 1 mês, 2 meses. O Bruno Spindel é um cara de ótimo trato, de fala mais mansa, um cara que consegue conversar com as pessoas olhando nos olhos, tem muito respeito do mercado do futebol. Uma ligação, uma mensagem de WhatsApp do Bruno Spindel é bem recebida pelos dirigentes de outros clubes, das entidades, pelos empresários. Então o Corinthians vai ter certamente um profissional que vai ser um cartão de visitas importante para o peso da camisa corintiana, mas tem esse lado que precisará ser recuperado, que obviamente vai demorar um tempo, porque o Bruno Spindel não estava lá. Mas se for essa reposição, o Corinthians repõe bem, embora esteja mudando quase que radicalmente do perfil do seu comandante do futebol. E não que o Flamengo seja uma calmaria, mas nesse momento o Corinthians é bastante mais agitado. Vamos ver como o Bruno Spindel, se realmente vier a trabalhar no Corinthians, vai se virar nesta nova realidade. Então é isso aí, mano. Marcos Braz, pelo amor de Deus, mano, não quero que não. Cara muito arrogante, cara que se acha maior que o clube, maior que os caras, os jogadores. E, cara, nunca gostei desse cara aí, desde a época do Flamengo aí. Então, ele não. Esse Bruno Spindel, não conheço muito, eu acho que ele é mais off, né? Quem falava mais na época do Flamengo era o Marcos Braz. Paulinho é um bom nome também. Eu gosto do Paulinho. O trabalho que ele fez no Mirassol. Alguns dizem que não foi ele que montou o elenco, o treinador, né? Mas depois a gestão que ele fez, ele foi sensacional, mano. Mas eu acho que ele não sai do Mirassol agora, não. Ele não sai. Então, praticamente deve ser esse cara mesmo, o Bruno Spindel. Felizmente, ele tem uma característica, cara, que não sei se vai combinar com o Corinthians, que é a parte do vestiário ali, dos jogadores e tal. O Fabinho foi jogador, então conhecia muito bem essa parte do vestiário, blindava bem os jogadores. Já esse cara aí, Bruno Spindel, como o cara falou, é mais de computador, né? Ele é mais na salinha, ar-condicionado e tal. Ele é negociador, então é um cara mais serião. Não que o Fabinho também era sério, mas era a parte mais boleiro também ali. Então é isso, mas agora esperar pra quem vai ser esse novo diretor. Porque tem isso, mano. Uma informação, eu não coloquei aqui, né, que é do Neto, do Instagram oficial dele. Parece que o Gabigol foi oferecido pro Corinthians, mano, com um salário de 1,5 milhão. E o Corinthians rejeitou. Mano, o Gabigol, ele usou o Corinthians pra caramba antes de ir pro Cruzeiro. Falando demais do Corinthians, pra mim, já passou, já deu, mano. Já deu. Jogador que vai vir pra ficar ali no banco, entra naquela nhaca do caramba, dá pra ver pelo Cruzeiro, e o cara não fez nada no Cruzeiro, mano. E eu não queria esse cara aqui, não. Já deu, já passou o tempo já do Gabigol.
Antes eu até queria, mas agora não dá não. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então até o próximo show. Valeu, nós.